Olá, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre os formulários que precisam compor o seu processo de B2NW. Eles basicamente são a última etapa da sua aplicação, ou seja, você já preparou a sua cover letter, as suas cartas de recomendação, juntou todas as evidências, o seu pacote está praticamente pronto. Então você vai agora trabalhar nos seus formulários. Não são poucos formulários e eles normalmente são extensos, chegam até 20 páginas. Portanto, você tem que dedicar um bom tempo para fazer o preenchimento desses documentos, ok? Ainda que você esteja trabalhando com assessoria de um advogado, é muito importante que você entenda como preencher esses documentos, porque afinal de contas você vai assinar. Independente de ter sido o seu advogado que preencheu os formulários ou não, você irá assinar esses formulários e você precisa entender aquilo que você está assinando, correto? Independente do que seja, essa é uma regra. Portanto, é de extrema importância você compreender como fazer o preenchimento desses formulários, o que deve constar, o que não deve. Existem regras específicas que você precisa seguir literalmente para o preenchimento desses formulários. Essas regras constam no site da USCIS. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que você possa acessar esse site e ler todas as instruções. Não deixe de estudar as instruções antes de fazer o preenchimento, porque caso você deixe de preencher alguma informação importante, cometa algum erro material, às vezes por questões muito pequenas, o seu processo pode ser negado, por mais elegível que você seja. Então, fique atento a esse tipo de informação, ok? E um outro ponto importante é que a USCIS pode, de tempos em tempos, alterar esses formulários, alterar o formato ou até mesmo o conteúdo. Portanto, sempre extraia os formulários diretamente do site oficial da USCIS. Você pode fazer a busca dos formulários utilizando o número específico deles ou até mesmo uma finalidade. Dentro do site, que é um site praticamente bastante intuitivo, é fácil de você fazer essa busca. Via de regra, você vai encontrar nos cantos dos formulários a data de validade de cada um deles. Às vezes está no canto direito superior, às vezes no canto esquerdo inferior. Portanto, você vai saber, a hora que você fizer o download do formulário, se ele está válido ou não, se ele é o mais recente ou não. Alguns formulários podem, inclusive, ser preenchidos online. Para isso, você precisa abrir uma conta no próprio site da USCIS e fazer o preenchimento, seguir as orientações e fazer o preenchimento. Mas nem todos os casos é possível utilizar o sistema online, portanto, você precisa ler as instruções para saber se essa modalidade se aplica especificamente para o seu caso. Todos os formulários podem ser baixados e impressos gratuitamente diretamente do site da USCIS. Portanto, caso você ingresse em algum site no qual exija pagamento para baixar e imprimir esses formulários, fique atento que esse site não é o site oficial da imigração. Você pode preencher os seus formulários eletronicamente, digitalmente ou manualmente. Se você for fazer o preenchimento manual, fique bem atento, porque existem alguns critérios que precisam ser seguidos. Primeiro, sempre preencha em caneta na cor preta, não pode utilizar outra cor de caneta. Nunca use grifa-texto ou tampouco aqueles branquinhos, fitas adesivas para apagar, porque todo o processo é escaneado pela imigração. E no scanner, aquela imagem na qual você quis destacar com grifa-texto ou mesmo apagar, ela vai aparecer em cinza e vai prejudicar a informação contida naquele campo que você modificou. Portanto, esse tipo de situação pode levar ao indeferimento do seu pedido. Não use absolutamente nada, à exceção da caneta preta. Não cometa rasuras e certifique-se de que você está escrevendo de forma 100% legível. Feito o preenchimento dos seus formulários, você vai precisar pagar as taxas. Existem diversas formas de pagamento dessas taxas, mas na hipótese de você optar pelo pagamento via cheque ou money order, que é um sistema que é utilizado aqui nos Estados Unidos, você precisará fazer um money order ou um cheque para cada formulário.
Você não pode somar todas as taxas e fazer um único cheque ou um único money order. Por quê? Porque na hipótese de algum formulário seu ser negado, ser indeferido, não recebido por alguma razão, aquele valor correspondente àquele formulário negado vai estar junto com o restante dos valores que você encaminhou um único cheque. Portanto, o valor não vai estar batendo exatamente com o montante que deve ser pago, que deve ser compensado. A imigração não irá compensar esse valor e, portanto, irá indeferir todos os demais formulários por conta disso. Você tem que entregar formulários e taxas respectivas exatas para cada formulário para que isso não aconteça. Todos os campos do seu formulário precisam ser absolutamente preenchidos. Ainda que você não tenha informação para colocar nesse campo, se for um campo numérico, coloque o número 0, e se for os outros campos, você preenche com NO, NE, NON ou N/A. Mas não deixe nenhum campo em branco, porque a imigração pode entender que você se esqueceu de preencher aquela informação ou mesmo omitiu a informação e, portanto, irá negar o seu pedido por conta disso, ok? Os formulários corretamente preenchidos têm tanta importância quanto todas as evidências que você está trazendo para o processo, todos os demais componentes, como o business plan, enfim, tudo que você está trazendo para o processo. Portanto, eu sei que é um momento que você já está mais ansioso, ansiosa, cansado, né, de trabalhar em todo o processo, mas realmente precisa se debruçar com carinho e atenção nessa fase, porque qualquer erro, ainda que seja algo muito ingênuo, vai ser considerado como o requisito não atendido e a imigração poderá indeferir o seu pedido por conta de uma coisa extremamente pequena que poderia ter sido evitada. Então, era o que eu tinha para passar para vocês hoje. E no próximo capítulo, nós vamos falar especificamente dos tipos de formulários e em quais circunstâncias que eles se aplicam para que vocês possam entender ainda mais esse procedimento. Desejo a todos muito sucesso nessa empreitada. Até mais!